Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mentes Brilhantes. Hoje a gente vai falar sobre um tema essencial na formação das novas gerações: como criar crianças e adolescentes ambiciosos, persistentes e emocionalmente fortes em um mundo onde tudo parece tão imediato. Para isso eu recebo hoje Flávia Araújo, professora de balé, teatro, pedagoga e diretora da Grand Petit Balé e Arte, uma escola que acredita que a arte é uma poderosa aliada na construção de valores como disciplina, empatia e autoconfiança. Flávia tem mais de 15 anos de experiência no ensino artístico e pedagógico, ajudando crianças e adolescentes a desenvolverem não só a técnica, mas também a coragem de tentar, errar, levantar e seguir em frente. Seja muito bem-vinda. Que delícia te ter aqui. Obrigada, Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, porque eu acho que é uma grande oportunidade de falar um pouquinho sobre o quanto é importante e relevante a arte na formação do indivíduo, acima de qualquer coisa. É isso, é isso. Esse episódio nasceu no nosso coração de um papo de mães, né? Verdade, exatamente. A Grand Petit é a escola de balé da Cacá, então é um lugar que eu acredito muito, né? Cegamente, um lugar que ela é tão feliz. E ter você aqui, Flá, pra gente conversar um pouco sobre, na verdade, continuar aquele papo que a gente começou, né? Queria muito que você trouxesse o teu olhar sobre a formação mesmo de valores na infância, na adolescência, a partir e através da arte, né? Conta um pouco pra gente a tua visão. Bom, eu acho que, falando um pouquinho sobre o que você colocou, da importância de transformar, de dar esse gostinho da ambição, né, para a formação das nossas crianças, eu acho que o importante é a gente desmistificar um pouquinho a palavra ambição, porque nem sempre ela é interpretada da melhor maneira. Verdade. Né? E, na verdade, você ser ambicioso é você ser determinado, né? É você ter foco, é você saber onde você quer chegar. E aí, a partir disso, eu acho que tem algo imprescindível que a arte proporciona pra gente. Isso, eu obviamente estou aqui falando um pouco mais com propriedade de dança e de teatro, que são as artes que circulam, né, através de mim e por mim, é sobre o quanto essa área da arte pode trazer a possibilidade de autoconhecimento. Porque, para mim, a gente não consegue ser ambicioso sem se autoconhecer. Uau! Partindo do seguinte princípio, né? Para eu poder saber onde eu quero chegar, eu preciso saber onde eu estou. Eu preciso saber quem eu sou para saber quem eu quero me transformar. Então, existem coisas muito, muito fortes dentro da dança, por exemplo. A gente não consegue trabalhar aspectos da dança importantíssimos se eu não tiver consciência corporal, por exemplo. Tá bom. Então, assim, eu já preciso conhecer o meu corpo, conhecer os meus limites, conhecer o que eu consigo fazer com ele, o que eu não consigo fazer com ele, como eu posso melhorá-lo, né, buscar caminhos. E quando a gente vai para o teatro, a gente entra em um outro lugar, que é como eu posso interpretar um sentimento, uma sensação, uma situação, se eu não sei o que é aquele sentimento. Nossa, tá bom. Né? Então, o teatro e a dança proporcionam esses conhecimentos pra gente. E então, uma pessoa que se autoconhece nesses dois lugares, para mim, é extremamente capaz de se tornar ambiciosa, porque ela precisa saber quem ela é para ela poder alcançar um lugar diferente, porque no final das contas o que a gente quer de verdade é sempre melhorar. A gente precisa querer melhorar, né? Sim, com certeza. E é interessante você falar sobre autoconhecimento quando você dirige tantas crianças e adolescentes, ou seja, que estão nessa fase de formação de sua identidade, do seu autoconhecimento. Como é que elas conseguem, né? Tô dizendo elas porque talvez permeie pela sua vida muito mais meninas, sim, né? Mas sim, vamos pensar em crianças e adolescentes certeza. como um todo. Esse lugar da construção da ambição sem
não sei se sem, né? Mas a cobrança excessiva. O que eu quero, talvez que a gente pense juntas aqui, quero propor, é como tornar nossas crianças e adolescentes ambiciosos sem a cobrança excessiva acabar de alguma forma sendo uma dor. Uhum. Porque uma coisa é eu me ver e me sentir e ser, inclusive, cobrado e exigido. Sim. Outra coisa é ter uma cobrança excessiva Sim. e acabar me culpando por não atingir, sei lá, um padrão. Como equilibrar tudo isso? É um grande desafio. Mas é aquilo, eu acho que quando a gente parte do princípio em que a gente se conhece, e a gente consegue se perceber, claro que é aquilo que você falou, a gente tá falando de crianças de 3, 4 anos, 5 anos, mas o diálogo é extremamente importante. Eu converso muito com as minhas crianças, você acompanha um pouco, né? É verdade. A gente tem os nossos combinados, e dar espaço para a criança e para o adolescente poder falar. A professora precisa estar muito próximo. Eu acho que sem vínculo não existe aprendizado, independente de onde você esteja, né? Isso eu tô falando aí dentro de uma escola de dança, mas independente da escola de educação regular, se não houver afinidade, se o professor não olhar no olho, a gente não vai construir vínculo e a criança não vai se sentir à vontade para poder se mostrar, né? Eu até brinco que normalmente, assim, as 2, 3, 4, 5 primeiras aulas, a criança ainda ela tá entendendo quem eu sou, o que ela tá fazendo ali. Sim. Aí, quando ela começa a se mostrar, né? Ai, foi lá, correu, pegou uma coisinha. Ai, foi ali, trocou de lugar com a amiga. Aí eu já falei, não, agora ela tá à vontade. Porque ela tá se sentindo segura pra mostrar quem ela é. É verdade. Né? Então, como que a gente não transfere, não transforma, né, em cobrança exagerada? A dança a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque existe sim, o balé clássico, ele é uma arte plástica, extremamente plástica, né? Um movimento, tem que ser um movimento exato, não tem jeito, né? Só que a gente não pode esquecer a performance artística, a gente não pode esquecer da alma do artista, né? E aí, eu acho que o mais importante é quando a gente transforma as nossas alunas, as nossas turmas, a nossa escola, em um ambiente em que todo mundo se enxerga e se admira, sabe? Porque eu acho que comparação é do ser humano. A gente se compara, é inevitável. Mas, se a gente transforma a comparação em admiração e inspiração, é outra coisa, né? Então, por exemplo, esses dias a gente teve a aula de Dia da Bailarina, inclusive eu levei pra turminha da Cacá, elas têm 3, 4 anos. Eu levei as nossas meninas mais velhas, coloquei no nosso projetor, para elas poderem assistir as meninas mais velhas, né? Então, a gente estimula essa admiração entre as meninas, para que elas possam saber, as meninas do Colã Preto já estão um nível a mais, elas já fazem tais coisas, vocês em breve farão, né? Então, transformar em inspiração mesmo, acima de qualquer coisa. O meu marido, estava comentando com você, né, que o meu marido sempre foi do esporte. Então, ele sempre foi... E ele é muito competitivo. Isso é dele, assim. E uma coisa que ele sempre troca comigo é... Flá, eu acho muito importante a gente competir com pessoas que são excelentes. Sabe? Porque eu quero olhar para aquela pessoa e falar assim... O que essa pessoa está fazendo de excelente? O que ela tem de excelência que eu posso... me inspirar. O que ela tá... Tem algo ali que eu posso tentar dominar, entender para poder colocar em prática também. Então, é isso. É transformar em inspiração acima de qualquer coisa, eu acho. Muito legal, muito legal. E quando a gente pensa, enfim, na persistência, na disciplina que a arte exige, a dança, enfim... fico pensando muito em como não tornar isso uma rigidez, né? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito rigorosa e eu tive muito medo de colocar a Cacá no balé, porque, meu Deus do céu, né? Vai ser mais um lugar de cobrança. E eu tenho muita dificuldade em lidar com os erros dos outros, muita dificuldade, porque eu tento...
enfim, chegar sempre em excelência. E aí, os erros comigo são sempre muito difíceis de eu administrar dentro de mim. Sim. E aí, fico pensando na arte. Porque a arte, o balé, inclusive, né? Que é aquele lugar do passo exato, do movimento perfeito. E olha que eu não sou bailarina. Ainda bem, né? Meu Deus do céu. Como a gente pode transformar esse olhar pro belo, sem ser um olhar rígido do tem que ser, né? Isso pensando na vida. Sim. No passe ali da dança, eu posso exigir essa perfeição, mas na vida talvez eu precise ser mais flexível. É possível ensinar isso através da arte, através da disciplina que a arte proporciona? Sim. Eu acho que, na verdade, tanto o teatro quanto a dança, o ensaiar, por exemplo, ele é repetição. Né? Repetição, 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 repetição. Mas qual é o objetivo final dessa repetição? É a gente ter refinamento. Não é necessariamente a gente atingir um nível de perfeição. Porque isso é muito complexo, né? Até porque a arte também é muito subjetiva. Né? Apesar da gente ter, sim, movimentos que são exatos, mas a gente tem uma porção de adaptações que podem ser feitas para o corpo daquela pessoa, né? Por isso que a gente fala muito, que eu falei muito sobre o autoconhecimento, né? Eu me autoconhecer. Então, por exemplo, a gente vai repetir uma sequência em que nós temos pirueta. E aí eu vou lá, Flávia, executo. Peraí, agora eu fiz a pirueta e eu caí para trás. Então, cair para trás. O que eu preciso fazer para eu não cair mais para trás? Então, na próxima, pirueta de novo. Resolução de problemas o tempo todo, né? É isso. Legal. Então, para onde eu vou? Mais do que ficar se criticando. Entendi. Exato. Buscar os caminhos para que você se auto-perceba. Sim. Né? E não se critique, porque isso é muito difícil. Né? Eu sou mais ou menos como você também, né? nesse lugar de aceitar, né, os erros, enfim. Mas eu acho que isso... E, na verdade, a dança me ajudou nesse lugar. Hoje eu cheguei num ponto de maturidade, porque leva-se um certo tempo, né? Em que a gente se olha e enxerga que a dança tá lá. Né? A repetição, o ensaio, ele é importante para que a gente tenha segurança no que está fazendo, para que a gente se sinta bem com o que está fazendo e, acima de tudo, que a gente aproveite. Né? Eu acho que é o mais importante de tudo isso. Muito bom, muito bom. E considerando essas habilidades todas que são habilidades muito executivas, né, Flá? Então, planejamento, organização, autocrítica, automonitoramento. Eu fiz a pirueta e aí eu caí pra trás. Eu deveria ter caído pra frente. O que eu tenho que fazer pra ir pra frente, não pra trás? Esse autogerenciamento mesmo exige percepção, exige também alguém ali sempre direcionando, então sempre um bom mentor, né? E aí eu fico pensando, tudo isso versus as nossas mentes brilhantes, né? Uma aluna com TDAH, hiperativa, impulsiva, dançando balé. Ou uma garota dentro do espectro autista, extremamente rígida, com dificuldades ali de mudança de contextos e mudança de rotina, por exemplo, e ser uma aluna ali de arte, né? Como é administrar a neurotipicidade versus a arte? Porque para mim, assim, aliás, tem sido um grande privilégio, né, poder experimentar tudo isso como mãe nesse momento, porque a Grand Petit em si é uma escola com um nível de organização, né, e de excelência. Já falei isso para você várias vezes, mas eu vou falar agora em público, porque merece, né? O nível de previsibilidade que vocês têm, é uma organização, é tudo muito impecável, de datas, de horário, de pontualidade, é uma coisa, né? E a gente vai ensinando esses valores para as crianças. Esses dias a gente saiu de casa muito em cima da hora. E aí o Lê falou assim, no carro pra Cacá: filha, possivelmente a gente vai chegar, imagina, pela primeira vez, isso nunca acontece. Nunca. Isso é real, nunca acontece. Né? Pois é. A aula começa às 9, a gente chega às 10 para as 9, às 5 para as 9, 9 horas é dentro da sala. E neste dia, nós estávamos chegando às 9, e aí o Leandro falou pra Cacá: filha, você vai entrar com a tua garrafinha na aula, você vai pedir desculpas pra Prof. Flávia. E aí ela falou: por quê? O que eu fiz?
Não era pra chegar, né? E aí ele falou, porque a gente hoje vai chegar quando a aula já vai ter começado. E a gente, isso é compromisso, filha. Uhum. Então, acho que você vai entrar, vai dar bom dia para suas amigas e pra prova vai pedir desculpas. E aí eu percebo quanto essa disciplina que a arte proporciona, não por rigidez, mas por respeito, por cuidado. Como é tudo isso, por exemplo, com uma mente brilhante, né? Você como professora há mais de 15 anos atendendo tantas alunas de diferentes, enfim, desordens cognitivas e até emocionais, né? Me conta um pouco como administrar tudo isso. É possível, né? É super possível. A pergunta de milhões, uma menina com TDAH, dá pra fazer balé? Dá muito, e na Dá verdade, muito, assim, né? eu fico, na verdade, assim, impressionada como quando a gente entende, acho que essa é a grande questão, eu acho que como professora, né, como professora, enfim, quem está aí em sala de aula, a gente precisa entender os nossos alunos, antes de qualquer coisa, né? A gente precisa bater o olho ali, ter a sensibilidade de perceber, né? Perceber o que acontece, quais são as características. Dentro de uma mesma turma, a gente tem pessoas completamente diferentes, famílias completamente diferentes. A gente não pode esquecer que o aluno não vem sozinho, ele vem com uma história, né? Ele não é uma página em branco, ele tem família, tem mãe com expectativas, tem pai com expectativas, tem uma história por trás. Então, a gente precisa entender qual é a sua turma e quem são os indivíduos dessa turma, Sim. né? E aí, a partir disso, como que esse aluno aprende da melhor maneira, né? Porque cada criança tem uma inteligência diferente. Então, a gente tem crianças que são inteligentes visuais, que aí observando conseguem entender melhor. Tem crianças que são inteligentes linguísticas, né, que conversando, que explicando, verbalizando, entende melhor. Tem crianças que são mais sensoriais, corporais, que precisa de uma orientação, ó, é aqui que você fica, o bracinho é aqui que você coloca. Então, é entender tudo isso. E dentro, né, dessa perspectiva, como que a gente adapta a nossa aula para que tudo flua de uma maneira que funcione, como uma dança mesmo, né? Para que tudo flua com uma maneira que funcione. E é muito legal, Si, porque assim, ao longo aí da minha carreira, eu tive, como você falou, diversas experiências. E quando a gente vê uma criança, uma mente brilhante, em cima do palco, não tem preço. Na verdade, assim, a gente entende tudo que foi possível construir, inclusive com a família. A troca é muito importante, né? A família estar aberta para a gente passar indicações, né? Entender, por exemplo, às vezes eu tenho crianças que precisam de um respiro de tempo, porque a gente fica ensaiando. Não, vamos dar um tempo, vamos parar e fazer uma brincadeira, Sim. Vamos parar e tomar uma água, vamos dar uma volta, né? Então, entender como é que cada uma se regula para a gente poder ter um resultado eficiente. Muito Mas bom. é extremamente possível e é lindo, na verdade. Eu fiz essa pergunta, apesar de termos, né, o privilégio de compartilhar algumas alunas, né? Então, nos conhecemos assim, inclusive, exatamente. né? E a minha experiência clínica com essas suas alunas, né, alunas da Grand Petit, que são mentes brilhantes e que atuam, tem um respeito ali com essa individualidade que vai fazendo com que aquele lugar seja o grande lugar que muitas vezes na escola elas não têm. Porque na escola tem uma cobrança pela nota, uma cobrança pelo desempenho, que é muito difícil ser atendido. E que ali na arte elas se descobrem, elas despertam ali sobre elas esse autoconhecimento. Sim. Que lá na escola, na verdade, elas estão completamente escondidas e elas têm poucos amigos e querem, se pudessem ficar mudas, ficariam. Mas na arte não, né? Na arte essa expressão sobre ser quem começa a ser mais possível, né? Sim, e eu acredito que é porque, apesar de a gente ter o trabalho do coletivo, é muito importante que elas se perceberam, acho que essa é a palavra-chave, né, do que a gente está conversando hoje. Se percebam como elas evoluíram,
né? E aí isso é evidente, assim, a gente é um olhar também, assim, a Grampetie, ela surgiu com o intuito de ter um olhar diferente dentro da dança. Eu acho que é importante colocar que, sim, eu vim de uma formação de rigidez, né? Tive tudo isso, passei por todos esses processos, mas a gente surgiu com o intuito de olhar individualmente e de quais são as expectativas que a gente tem para esta criança, como que eu ajudo ela a sair deste movimento para chegar neste movimento no tempo dela, né? Então, e aí ela ir construindo esse caminho dentro ainda do contexto da turma, mas eu vou saber que para aquela criança, né, o que ela fez aqui é a excelência, entende? Ela vai ser reconhecida, exatamente, né? Exatamente. É olhar e falar... Eu tinha crianças, por exemplo, com TDAH que não conseguiam parar na barra, né? Tá bom. Que ficavam... E crianças maiores, com 9, 10 anos, que entravam para fazer a aula e não conseguiam parar na barra porque, né, é difícil controlar a impulsão do corpo, enfim. E de repente eu falo assim, gente... Opa, agora tá conseguindo. Está aqui, sabe? Então, é tudo isso que a gente precisa entender. Onde que a excelência daquele indivíduo está, acima de qualquer coisa. E num mundo com tanto imediatismo, poder ensinar sobre persistência, ensinar que precisa ser todos os dias um pouquinho, e esse perseverar é um presente para a vida, na verdade, né? Eu penso tanto nisso, para as nossas mentes brilhantes. Muitas famílias, quando fechamos um diagnóstico, me perguntam, né? Será que é possível fazer uma arte? Será que é possível fazer... Bom, enfim. E eu sempre incentivo, dizendo, na verdade, mais do que ser possível, é necessário, é essencial. Porque lá vai ser o grande lugar dessa criança, desse adolescente, enfim, aprender que a persistência é recompensada. E no mundo com tanto imediatismo, acho que tá faltando um pouco de espaço para treinar essa habilidade, né? Com certeza. A arte é o grande lugar. Exatamente. É muito possível ali fazer isso, né? É muito possível. E esse lugar da persistência, quando a gente tem esse resultado final, que obviamente quando eu falo da nossa escola, de uma escola de balé, enfim, é estar no palco, esse reconhecimento que você fala, né? Que o artista sente, porque é o que a gente costuma dizer, né? Não existe artista sem público, não tem como, né? Então, quando a gente consegue levar todo mundo ali para aquele palco, perceber que tudo que aprendeu ao longo do ano levou para aquele lugar, que você entrou, que você teve coragem, gente... Eu costumo falar para as minhas mães das pequenininhas, você já parou para pensar? Porque às vezes elas me perguntam, né? Mas Flávia, você acha que ela vai dançar? Tem 3 anos, ela vai dançar? Aí eu falei assim, olha, a primeira coisa que a gente precisa entender, ela vai ser respeitada. Se ela chegar ali na porta e ela falar para mim, não quero entrar, ela não vai entrar. Mas o outro ponto importante, se ela entrar no palco, que é um espaço gigantesco, diferente, com várias pessoas olhando para ela, já é uma superação incrível, né? Então, vamos pensar nisso. Olha onde ela chegou. Olha onde ela se sentiu confiante de estar. Verdade. Né? As pessoas vão para te assistir e você vai se mostrar para elas. Elas vão te ver, você vai entrar, você vai procurar o seu lugar sozinha, você vai se colocar, a música vai tocar e você vai dançar e as pessoas vão te observar. Né? Então, quando chega nesse resultado final em que elas recebem os aplausos, né, e entendem que o processo levou a este lugar, que não é da noite para o dia, né? Que a gente precisa passar por todo o treinamento, repetir, ensaiar, cair da pirueta, tentar de novo, falar, não, ok, respira, vai dar certo. Cair no palco e levantar, porque isso também pode acontecer, né? Nós somos humanos. Claro. E a gente tá aí para falhar, né? Mas a grande lição está em superar os desafios, né? Cair, não, vou me levantar. Como eu costumo dizer para as minhas meninas, o mais importante é dançar. É isso. Né? Porque eu tô agora ensinando para elas a marquinha do xizinho, né? Eu fico atrás do vidro e eu penso, meu Deus,
é só ir pro X que a prof mandou, pelo amor de Deus. Né? Então, só para contextualizar, a gente costuma colocar um xizinho para as crianças encontrarem melhor o lugar no palco, Sim. né? E aí, aquilo entra na insegurança às vezes. A minha amiga foi pro meu X. E agora? Eu não tenho X. Isso, eu não tenho X. É isso aí. Né? E agora? Eu não tenho X. E aí, aquilo. Como que eu lido com o imprevisto? Como que eu soluciono o problema? Né? Aí... Não importa, o que é importante é dançar. Então, sento com elas e falo, meninas, o xizinho está para ajudar. É para isso. Mas ele não é importante. O importante é vocês dançarem. Soltou a sapatilha do pé, caiu o arranjo do cabelo, o coque desmanchou. Continua. Exatamente. O show não pode parar. Né? O importante é dançar. E entender que isso vai fazer parte do processo também. Falhar também vai fazer parte do processo. Sim, sim. E que recado você deixaria, Flá, para as famílias de mentes brilhantes, de não mentes brilhantes, porque estamos criando nossos filhos, né, para um mundo muito competitivo, muito cruel, mas também um mundo cheio de oportunidades, né? Então, como podemos treinar habilidades de ambição, de persistência, superando o medo de cobrar demais? Porque a gente até falou esses dias, né? Não dá pra criar um filho que tá tudo bem só participar. Não, tem que ser alguém que queira ganhar, ponto, né? Porque o mundo tá aí pra que você conquiste e se orgulhe do que conquistou. Como a gente treina esse olhar ambicioso, persistente, disciplinado, sem cobrar demais, sem ser hostil? Sim, eu acho que são 2 pontos importantes. Tá. Até de um pouquinho do que a gente até conversou anteriormente. É tão importante que a família também perceba qual é a maior afinidade da criança. Tá. Sabe? Principalmente quando a gente tá falando de criança pequena, né? Que tá ali se desenvolvendo, se descobrindo, enfim. Porque eu tava falando do Gael no futebol, né? Eu falei assim, gente, o Gael pediu pra fazer futebol, mas... Não é o talento dele. Não é o talento dele. Ele tá ali... Ele é tão bom em outras coisas. Exatamente, é tão bom em outras coisas. Então, assim, é entender... Foi um caminho que ele escolheu, que ele pediu, que ele tem percepção, que ele fala assim, mamãe, eu ainda não sou tão bom no futebol, né? Eu falo, filho, mas você tá lá pra treinar, pra aprender. O professor vai te instruir, você vai fazer, aproveita, curte o momento, brinca, se diverte, é pra ser bacana. Mas, ao mesmo tempo, é entender onde que a sua criança pode ter uma incrível habilidade para que ela se torne interessada por aquilo. Nossa, sabe? Super. Porque eu acho que quando a gente se torna interessado, né, é muito mais fácil. A gente tem curiosidade pelo assunto, a gente tem uma natureza, um empenho natural de estar naquele lugar, de descobrir, de ser desafiado naquele lugar. Né? Esses dias eu tava conversando com uma mãe lá da escola, que ela me falou assim, ai, Flá, ela tá na competição, na Olimpíada de Língua Portuguesa. E ela tá adorando, ela tá indo super bem, ela tá aprendendo a passar, e ela tem 7 anos, 7, 8 anos. Tá aprendendo a passar pro gabarito, e ela fica feliz, e ela quer ir, e sabe, e eu falo, filha, e ela volta preocupada às vezes, né, preocupada, ai, será que eu consegui atingir e tal? E eu falo, filha, mas tá tudo bem, né, você tá... Mas existe o interesse, então eu acho que se a gente identifica qual é o maior interesse, né, para onde que nosso filho vai... Fica muito mais fácil. E eu acho que o olhar do professor, porque a gente tem que ter esse cuidado também de entender o perfil do nosso aluno, né? E como ele pode encarar a competição de uma maneira mais tranquila. Porque a gente não pode deixar... o ganhar é importante, é extremamente... recompensa demais a gente. Mas como que eu transformo uma frustração de não ganhar... em algo que eu possa melhorar, né? E não de que eu sou um fracassado. Sim. Né? A gente não pode estimular esse lugar, né? Então, mostrar que você não ganhou dessa vez, mas você teve um bom desempenho, mas o que a gente pode melhorar? Vamos ouvir aqui o que os jurados... Eu tô falando isso por conta dos festivais de dança que a gente vai, enfim, né? Vamos escutar o que os jurados apontaram? Onde que não ficou tão bom? Muito bom. Porque não é que você não dançou bem, né? Mas... você tem ali um refinamento que a gente precisa melhorar. Então, não desista disso. Vamos insistir, vamos repetir. Né? Vamos entender esse lugar.
Muito bom, muito bom. E eu quero, para fechar aqui nosso papo, que eu ficaria mais a tarde toda aqui, eu quero deixar um olhar para você, pai, mãe, e aí também de mente brilhante ou não. Muitas vezes o nosso foco tá lá na escola, né? Do cara ir bem na escola. Mas será que a gente dá oportunidade para ele ser bom em outras coisas? Ele descobrir o talento em outras coisas e a escola ser um lugar em que ele cumpre a responsabilidade, mas que ele brilhe em outro lugar, né? Porque é muito difícil eu ir mal na escola e porque eu tenho alguma dificuldade e eu não tenho nenhum outro lugar para brilhar. Sim. Eu vou pautar a minha autoestima onde? Entende? Então, a gente precisa dar essa oportunidade de autoconhecimento. Sim. Aonde eu sou bom, aonde eu posso brilhar. A escola, talvez eu não seja... Ali não é meu talento, né? Como a tua aluna, que aos 8 anos já faz Olimpíada de Língua Sim. Portuguesa e ama. Tem outras tantas crianças que não gostam. E tá tudo bem. Sim. Mas se ela brilhar em outro lugar, a autoestima dela terá um ponto de apoio. E aí, com autoestima construída, não tem valor da persistência que não seja mantido. Então, abra esse espaço, que a escola seja parte do desenvolvimento de valores do teu filho, da tua filha, mas que ele tenha outros espaços para fazer tudo isso. Flá, obrigada. Que delícia, foi maravilhoso. Foi incrível. Muito bom, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando sobre arte, sobre a formação das pessoas, sobre como a arte transforma, né, para a vida, independente das escolhas que a gente faça. É isso, que bom, obrigada. Obrigada se esse episódio te fez refletir sobre o valor da persistência, o valor do esforço no desenvolvimento das crianças. Compartilha com outras famílias, com outros educadores. E a arte, o movimento, a disciplina são caminhos poderosos demais para formar mentes mais fortes, corações mais confiantes. E que a gente siga firmes aqui, desenvolvendo valores das nossas crianças e adolescentes. Segue o Mentes Brilhantes, acompanha nossos próximos episódios, sempre com conversas que unem ciência, sensibilidade e prática educativa. Até a próxima.